algumas aplicações, e as aplicações é que nós vamos tratar aqui na prática. Só que antes de a gente fazer uso das aplicações, a gente tem que fazer uso da instalação dos agentes, e as aplicações que nós vamos usar são os gerentes. Certo? Os agentes, uma vez instalado, está disponível. E aí tem aí para Windows, tem para Linux, a gente vai instalar esses caras. Questões de segurança e as referências bibliográficas. Então, o histórico da SNMP, antes disso, antes de 88, existiam várias iniciativas para criar um protocolo único de gerenciamento de dispositivos. Porque até então, cada um tinha o seu. A IBM tinha o seu, a HP tinha o seu, certo? E os caras vão organizar esse negócio. Certo? Vamos criar um protocolo único aí que todos os fabricantes de equipamento possam usar. Então, em 88 apareceu o SNMP versão 1, definindo a RFC 1157. O objetivo básico: gerenciar dispositivo de arquitetura TCP/IP. Simples, devido à simplicidade do agente. Por que a simplicidade do agente? Pô, esse cara vai estar embutido dentro de um switch, cara. Dentro de um modem, dentro de um roteador, que nem sempre tem toda a capacidade assim. Já em 96, algumas melhorias aí, principalmente em relação à leitura dos valores do agente. Então vocês vão ver que tem diferenças. A gente vai falar sobre MIBs agora. A MIB do SNMP1 tem algumas leituras que podem ser feitas, o 2 tem outras. No 2, principalmente, apareceram leituras sobre aplicações. Vocês vão ver depois que no agente do Windows eu consigo visualizar quais os softwares estão instalados na máquina. Quais os processos estão rodando naquele momento. Quanto de memória cada processo usa. Isso não existia no SNMP1. O SNMP versão 3, a mudança, na verdade, para os outros, foi questão de segurança. Uso de criptografia. Aqui, ainda não é muito comum equipamentos de pequeno e médio porte. Até médio porte, o que é considerado médio porte hoje, né? Qualquer dispositivo tem 128 MB de memória, 256. Mas não é algo tão comum ainda. Certo? Então, as funcionalidades básicas. Eu tenho as entidades SNMP que provêm aplicações geradoras de comandos ou receptores de notificações. Então, eu faço a leitura, trabalho com pooling, quer dizer, eu fico lá martelando o agente, recolhendo informações, e eu tenho o contrário. Eu tenho o agente que dispara essa coleta em direção ao gerente. O objetivo do SNMP é transportar informações de gerenciamento e operações. Então, não é só leitura. Eu posso, por exemplo, desabilitar uma interface para o SNMP. Eu posso rebootar um dispositivo, desde que eu tenha permissões para isso. Utiliza o protocolo UDP na porta 161, o agente faz isso, e as traps utilizam a 162 no gerente. Então o gerente fica com a 162 esperando os dados que são enviados dos agentes. Usa o conceito de comunidades para definir uma confiabilidade de gerenciadores e agentes. Então, o que é a comunidade? É basicamente a senha. Então, quando vocês configuram um agente SNMP, o que basicamente vocês configuram lá? O que tu pode fazer, quem pode fazer e qual é a senha para fazer cada uma dessas coisas. A comunidade mais comum é a public. Certo? Se convencionou isso. Public é a comunidade somente de leitura. Normalmente. Certo? Então eu tenho comunidades que me definem somente leitura, leitura escrita ou traps. Como isso funciona na prática aí, né? Então existe o gerente aqui, o sistema de gerenciamento, de monitoramento, o agente, e as solicitações são feitas do gerente para o agente, as respostas são dadas a partir dessas requisições, ou as traps partem do agente para o gerente. As traps na 162 e as trocas de dados comuns na 161. Então, o que é o gerente, né? Voltando a falar sobre o gerente aqui, é um servidor. Esse cara aqui fica constantemente fazendo essas coletas, gerando gráficos, normalmente, e responsável por receber as traps. O agente é um software que executa dentro de um dispositivo.
Então é comum ter dispositivos que têm um módulo de SNMP. É comum, é opcional. Um exemplo bem clássico aqui é no break. O no break é gerenciável, mas tu tem que comprar um módulo que tu insere no no break, ele passa a ser gerenciável. O que eu posso fazer com esse módulo? Eu posso desligar o no break remotamente se eu quiser. Não é só ler temperatura. Eu vou lá e desliga tudo aí. Olha que perigo é isso, né? Tá bom? É uma facilidade, mas tem que ter cuidado com isso aí. Bom, o que são essas MIBs? Na verdade, as MIBs são estruturas similares a banco de dados, similares. Então, eu tenho um campo que define interface de rede. Quais são os estados dela? Up, down, administrativamente down, estado desconhecido. Eu tenho condições, eu tenho parâmetros para isso. E aí vem a questão das SNMPs, versão 1, versão 2. Então essa MIB e a MIB 2 aqui, essa principalmente, certo? A MIB 2, é que permite a gente ver informações sobre os hosts, sistema operacional. Isso aqui tem um grande ganho na SNMP. Antes era o uso básico, ver interface, basicamente isso. E as MIBs proprietárias. Então comprei uma impressora Kyocera. Ela tem uma MIB proprietária que diz a quantidade de toner que está sendo usado. Isso não está na MIB padrão. Mas como botar na MIB padrão um negócio desse? Pô, vou ter que ter uma MIB gigante, então. Pode-se agregar essas MIBs. Certo? Então, a ordem dessa MIB, por que é importante entender isso aqui? Isso aqui vai aparecer para nós depois. Isso aqui são números. Então, como é que eu chego, por exemplo, na MIB que verifica as interfaces? O caminho é 1.3.6.1.2.1.2. E aqui dentro tem várias informações. Por exemplo, quantas interfaces tem, o estado de cada interface. Então isso é uma hierarquia. Imagine que é uma navegação de diretórios. É mais ou menos isso. Esses OIDs aqui são as informações que a gente vai ler. Aqui é a MIB 2. Na verdade, que nem a MIB 2. Aqui são as MIBs proprietárias. Então vejam só. 1361411. Essa aqui é a MIB proprietária da HP. E aí tem informações relacionadas, nesse caso aqui, ao HPUX, que aí tem sistema de arquivos, processos, clusters, etc. Então, o desenvolvedor fornece isso. A gente agrega no nosso gerente e a gente pode ler essas informações. Uma breve descrição da MIB 2. O que dá para fazer com esse negócio, então? Alguns valores interessantes. Por exemplo, acompanhamento em tempo real do dispositivo. Quero saber há quanto tempo esse cara está ativo. Inventário de versões. Eu posso ver pelo sysdescription. Recolher informações da interface. Então, o nome da interface, a descrição dela. O que é essa descrição? Vamos dar um exemplo de roteador de Cisco. Eu pego uma interface e boto uma descrição nela. Digo, interface da rede interna. Vai aparecer aqui. Veja, eu configurei lá no iOS. Entrei em linha de comando e fiz isso. O SNMP está relacionado. Quando eu faço uma leitura, vai aparecer essa informação. Medição de transferência de rede. Então, número de bytes que entraram numa interface, número de bytes que saíram de uma interface. Pô, gera um gráfico fácil aqui, não gera? Quanto eu tenho de upload e quanto eu tenho de download? Quanto chegou na minha interface é o download. Quanto saiu da minha interface é o upload. Posso ver o ARP remoto e outras coisas. Então aqui tem várias tabelas que dizem isso. Isso aqui é a MIB mais comum. Essa aqui é a MIB 1. Certo? Portas e mensagens, então o protocolo em si. São mensagens que utilizam o DP 161. Por que é importante isso? Pô, tu vai liberar num firewall isso aqui? Veja, tem vários ataques em cima de um DP atualmente. Ataques de reflexão e outras coisas. Do tipo, solicita para essa porta, mas tu forja a origem. Esse cara responde lá para uma origem que é forjada. Isso acontece com o DNS,
acontece com o DP, certo? Então isso aqui é para gerenciamento. Tu tem que limitar quem pode ler isso aqui. Quem pode conectar no switch para fazer leituras dele? Só o gerente. Não é isso? Só a máquina gerente. Tipos de mensagem. E outro, né? As mensagens passam em texto plano, salvo o SNMP versão 3, que aí tem criptografia. Tipos de mensagem, então, GET request, GET next request. O que é esse next request? Vocês viram que é uma hierarquia ali, né? Então eu posso buscar a primeira resposta, eu quero buscar a próxima resposta. Eu posso navegar naquela hierarquia. Tipo, eu quero pegar todas as interfaces. Eu não preciso saber quais são as interfaces. Eu mando buscar todas as interfaces. Eu tenho como fazer isso. Ou só uma leitura específica. Tempo que o dispositivo, sei lá, um switch está ativo. Eu vou lá, leio só isso. A gente vai usar ferramentas para fazer isso aqui. Aqui, solicita respostas. Envia, mandar instruções para modificar valores de variáveis. Eu posso mandar para o switch para desabilitar uma interface. Exemplo, eu faço um script que detecta que tem um cara com DHCP na rede. Acabamos de ver DHCP. Eu identifico qual porta esse cara está ligado. Meu script faz isso, detecta, ele está na porta 5. Eu faço SNMP na porta, no switch e desabilito a porta 5. Automático. Eu não interagi. Mas tem que ter muito cuidado com um script desse, certo? Mas não é nada complexo. Detecta quem é o servidor DHCP, pega o MAC dele, vai no switch, lê em qual porta ele está. O switch tem uma tabela, não tem? MAC porta. Qual é a porta que ele está? Na 5? Então desabilita a porta 5, toma. Eu vou tomar meu café, certo? Eu não vou sair puxando o cabo, arrancando coisa. Mas eu tenho que ter switch gerenciável para isso, né? E tem que ter o script também. O script vocês resolvem fácil. O switch gerenciável tem que falar com quem tem a grana, certo? Mas no momento que o cara vê qual é o objetivo disso, a tua rede vai parar por pouquíssimo tempo. Qual é o problema do DHCP na rede? Já tinha comentado com vocês. É o tempo que tu vai levar para descobrir. Provavelmente tu vai descobrir quando o cara está reclamando já. Nesse caso, passou isso aí na rede, tu pode botar teu script a rodar a cada 1 minuto se quiser. Você pegou um tráfego que não é para fazer, toma, bloqueia a porta do cara e depois tu vai ver o que vai acontecer. Quem é que vai reclamar? O cara que está com o servidor DHCP. Esse vai reclamar. Aí tu já sabe quem é e vai se conversar com ele. Certo? Conversa amigável. Okay? Explicando por quê, qual é o problema disso aí, trazer coisa de casa para usar, no trabalho, e etc. Bom, para acesso de um agente, então é necessário saber a comunidade. Vocês vão perceber quando a gente estiver configurando o agente, para a gente acessar o agente, vai pedir uma comunidade, é uma senha. Certo? No caso da versão 3, que é o caso do Linux, por exemplo, que usa a versão 3, tu tem várias formas de criar views, então tu pode criar grupos de usuário, fazer uma coisa fantástica. A gente não vai fazer nada disso aí, a gente vai usar bem simples. Se quer explorar depois, é possível. Formato das mensagens, então, básico aqui. Eu estou solicitando, olha só o que eu estou fazendo aqui. Estou solicitando um GET usando a versão 2 do protocolo. Essa versão 2 me permite usar a MIB2. Comunidade pública, public, certo? O IP do agente e qual é a OID. OID, qual é que é o objeto que eu estou buscando. O que eu quero saber? SysUpTimesTense. Ou eu uso o nome, ou eu uso aquele número lá. 1.2.6, eu posso usar aquilo lá, em vez de usar o nome. Qual foi a resposta? Me deu aqui, ó, 59 minutos. Então esse dispositivo aí está ativo por 59 minutos. Ele dá o formato do Unix aqui, em timeticks, e depois dá convertido também. Se eu quisesse botar isso aqui num banco de dados, mostrar numa tela, bom, usaria um script para cortar aqui e usaria só esse valor. Aqui é a requisição, ó, usando números, usando aquela hierarquia, certo? Então,
3, 6, 1, 2, varre aquela árvore lá que quer dizer o sys-up times spence. Aqui é a resposta, né? Então, foi solicitado uma requisição e foi dada a resposta. Certo? Essa resposta aqui, ela vem, na verdade, em hexadecimal e o Wireshark aqui bota bonitinho. Certo? Tu consegue ver ele bonitinho. Mas esse utilitário que a gente está usando aqui, ó, esse mpget, também faz isso. Que ele recebe um número ali em hexa e converte. O formato das mensagens, então, não vamos entrar aqui a fundo nisso, mas tem uma série de cabeçalhos. Tem uma série de cabeçalhos aqui que identificam o que é um get, o que é um set, quais são as variáveis. Tu pode ter vários desses campos aí, numa mesma mensagem. Como funciona a trap, certo? É o PDU aí da SNMP. Aplicações, então. O agente mais comum, fora os que tem nos dispositivos, é o NET SNMP, que é o padrão no Linux. Certo? Então essa implementação é a mais usada aí, disparadamente, porque ela é código-fonte aberto e disponível em Linux aí, todas as distribuições. E no Windows tem a implementação da Microsoft, que aí chama aqui, né, o próprio Microsoft. Ou tu pode usar o agente NetSNMP para Windows também. No caso de equipamentos, bom, aí depende do proprietário, aí, o que os caras desenvolveram. Mas muitos são baseados no NetSNMP, certo? Aqui é o exemplo do serviço no Windows XP. A gente vai fazer aí, a gente vai ativar o agente. É bem simples aí, não tem nenhum mistério. Vocês vão ver depois as configurações que têm que ser feitas ali, só dizer quem é o gerente e que permissões o cara tem. É basicamente isso. Em relação aos gerentes, o que tem? Tem vários gerentes. Tem gerentes que são pagos, comerciais, certo? Caso do HP OpenView, do IBM Tivoli, do Compute Association Unicenter, que nem existe mais, já mudou 500 vezes de nome aí, que eram implementações robustas, vamos dizer assim. O HP OpenView e o IBM Tivoli existe até hoje, que se baseia em SNMP para fazer uma série de coisas. Então o que os caras fizeram? Estenderam as MIBs para fazer outras coisas, do tipo, eu quero avaliar o desempenho do meu banco de dados. Os caras botam tudo dentro de uma MIB. E essa MIB fica constantemente lendo informações do banco de dados. E tu coleta pelo teu gerente. No caso de código-fonte aberto, o que nós vamos usar em aula aqui vai ser o MRTG e o CACT. O MRTG dá para fazer todas as coisas que o CACT faz. Só que basicão do MRTG é o seguinte, é leitura de interfaces, bytes de entrada, bytes de saída. É isso que ele faz. Upload e download, é isso que ele faz, esse é o básico. O CACT não. Ele faz isso e além disso, tu consegue usar a MIB2 e ler informações do tipo, quer saber quanto de memória, de disco eu tenho no Windows, tenho no Linux. E a gente vai fazer isso, a gente vai instalar o CACT e vamos ler informações dos agentes Linux e Windows. Certo? E aí fica como exemplo para qualquer outro caso. Aqui o exemplo do MRTG, caso de tráfego do Musul. O que está se fazendo aqui? Está se lendo a interface interna, externa nesse caso aqui, e a externa. Esse verde aqui é o tráfego que está saindo. E esse aqui é o que está entrando. Só que isso aqui não tem relação no nosso caso. Isso aqui, na verdade, não é um roteador, né? Aqui tem caras pegando um arquivo ISO e aqui tem o pessoal acessando de fora. Então, no próprio gráfico, tu vê, ó, tu tem azul e verde. Um representa o download, outro representa o upload. Depende como tu enxerga a interface. Tu tem que analisar do ponto de vista da interface. O tráfego que entra nela e que sai dela. Okay? E aqui o CACT. Então, tem outras funcionalidades. Certo? Tem outras coisas aqui mais interessantes para fazer monitoramento. Eu, particularmente, não sou muito fã do CACT. Certo? Eu prefiro muito mais o Nagios, que permite fazer outras coisas.
Mas para a gente ver aqui o SNMP como aplicação direta de gerente, que o CACT se baseia muito no SNMP, e eu já uso mais scripts em relação ao Nagios, certo? O Nagios faz uso do SNMP também para produção, vamos dizer assim. Eu não acho que o CACT a única solução. O Nagios me permite ser a única solução. O CACT eu teria que ter o CACT mais alguma coisa. Então eu uso só o Nagios, certo? Mas vocês vão ver aqui que tem aplicação direta. E aqui o exemplo, ó, usando SNMP Walk. O que é o Walk? Ele vai fazer, na verdade, ele vai caminhar naquela árvore lá. Então, se eu fizer o SNMP Walk System, ele vai analisar todos os OIDs, então todas as informações que tem naquela folha ali, ou na verdade é um galho, né? Um galho System, dali para baixo. Então, eu consigo varrer toda a MIB do agente. Isso é legal para visualizar o que tem disponível, certo? É legal de ver isso aqui. Em relação à segurança, então, ataques mais comuns SNMP. Pô, primeira coisa, tu ativa esse SNMP num dispositivo, muito possivelmente a comunidade padrão é pública. Tá, e daí? O cara vai ter só leitura. Tá, mas daqui a pouco não tem porque o cara está lendo informações sobre o meu dispositivo. Não tem que estar aberto isso aqui publicamente. Não tem por que estar isso aqui aberto publicamente. O que eu chamo público? Abrir o dispositivo, qualquer um pode acessar. Não, eu tenho meu gerente na minha matriz e eu tenho 10 filiais. Tudo bem. Tu configura o teu agente CNMP, o teu firewall, só para possibilitar a leitura daquele gerente. Tá ok. Sem problema nenhum. Permitir a opção de escrita no agente. Bom, isso aqui é uma coisa a se discutir. Esse exemplo que eu dei agora. O cara tem um DHCP, eu identifico numa porta do switch e vou lá e desabilito. Eu tenho que ter jeito de escrita lá. Só que, se eu tenho jeito de escrita, eu posso ir lá e desligar o switch. Eu posso rebootar o switch. Eu posso habilitar todas as portas do switch. Não posso? Qual é o problema? O que me limita? Então tem que abrir o olho com isso. Certo? Soluções, então. Uma delas, utilizar o SNMP versão 3. Mas aí depende muito dos dispositivos. Se tem disponível ou não. Porque aqui eu posso criar grupos do tipo. O cara só pode desabilitar uma interface. E usa criptografia e tem uma senha dele. Não uma comunidade única. Eu sei quem fez isso. Eu sei quem entrou no switch e desabilitou uma interface. Eu teria condições de fazer isso aí. Permitir acesso no agente apenas para o host gerente. Pô, isso aqui é um básico. Essa aqui é a primeira configuração que a gente vai fazer. Só para o gerente. E limitar o agente para somente leitura. Se ele só lê, pode ver informações. Daqui a pouco pode ser sigiloso ou não, não sei. Mas não vai fazer nenhuma modificação no equipamento. Referências bibliográficas. Não tem muita coisa sobre SNMP, sabe? Isso aqui foi muito estudado, pesquisado, etc. Tinha um projeto, pesquisa, um monte de coisa. Era a solução do mundo do SNMP. Estabilizou o protocolo. Estabilizou em certo momento. Certo? Existiam extensões da SNMP como RMON e outras coisas. Só que assim o negócio estabilizou. A SNMP está legal, certo? Funciona bem. O grande segredo não está nem tanto no SNMP, e sim no que o gerente pode fazer. Então o negócio estabilizou, o protocolo está estável, se adicionou a questão de segurança, que era o grande problema, e está pronto. Certo? É um protocolo simples. Então, eu faço uma analogia do SNMP com SMTP, serviço de e-mail. Foram feitas algumas extensões, mas o núcleo dele é o mesmo, desde o início da história. Então eu não vejo grandes modificações aí, mas esse aqui é um livro de referência, certo? Então beleza, isso é SNMP.